Fala, meu povo, boa noite pra vocês, hein? Quase que eu preciso falar baixo aqui pra não acordar os vizinhos. Meia-noite e 24, já de quarta-feira aqui na Espanha, quando eu tô gravando esse vídeo. Nem era muito intenção minha fazer vídeo sobre, especialmente Real Madrid e Real Sociedad, mas eu também assisti Arsenal Fulham, os dois times que vão se enfrentar na semana que vem, né? Daqui a uma semana, na terça-feira de Liga dos Campeões pelas quartas de final. E não era muito intenção minha, porque eu achava que o jogo seria mais tranquilo para o Real Madrid, por mais que eu saiba que a Real Sociedad é bom time de futebol, essa temporada não está conseguindo jogar tão bem assim e vindo com 1-0 de desvantagem, com os problemas que tinha de lesões, não achava que conseguiria fazer o que fez contra o Real Madrid. Chegou a estar por 2 minutinhos classificada para a final da Copa do Rei, vencendo por 2 gols de diferença no Santiago Bernabéu. Levou o jogo para a prorrogação e ali a gente viu que a diferença que o Real Madrid tem para colocar do banco de reservas os jogadores e o que a Real Sociedad tem faz com que os 30 minutos finais sejam praticamente do time menor tentar levar o jogo para a disputa de pênaltis. E não foi possível graças ao gol do Rüdiger, um desses que entrou e tinha sido poupado no início do jogo. Real Madrid entrou com poucas rotações, né? Jogou Alaba muito mal, aliás, no lugar do Rüdiger e jogou o Endrick muito bem de novo no lugar do Kylian Mbappé. O Endrick tem alguns minutinhos na temporada, ele tinha 496 minutos antes desse jogo contra a Real Sociedad, mas é uma minutagem um pouco mentirosa, porque o Endrick entra muitas vezes no final dos jogos, isso a gente só conta para termos estatísticos até o minuto 90, a gente não conta os acréscimos. E ele chegou a fazer jogos com 10 minutos de acréscimos, com 8 minutos de acréscimos, o que aumenta a minutagem dele, mas não para fins estatísticos. Então parece que ele jogou muito menos minutos do que de fato ele jogou, mas enfim, para as estatísticas tinha 496 minutos. É o terceiro jogo que ele começa, tinha começado contra o Deportivo Mineira e os 2 jogos contra a Real Sociedad, isso falando de Copa do Rei. E nesses 3 jogos ele foi bem. No primeiro ele não marcou, mas fez um bom jogo, acabou parando no goleiro adversário. E nos 2 jogos contra a Real Sociedad, o Endrick foi muito bem na principal característica dele que o Real Madrid conseguiu acionar, que é arrancada. Bola em velocidade, bola nas costas de zagueiro, ele consegue fazer uma muito boa movimentação. O gol em San Sebastián é excelente, o domínio meio que de costela para finalizar. E o gol de cavadinha também, depois de um passe sensacional de 3 dedos do Vinícius Júnior. É um golaço do Endrick, que é o último da fila, né? O Endrick tem metade dos minutos de Arda Güler e 1/3 dos minutos do Brahim, ou quase 1/3 dos minutos do Brahim na temporada. Tem muito menos minutos do que os outros. Em minutagem, até o início dessa partida contra a Real Sociedad, ele era o 21º apenas do elenco do Real Madrid, então ele está atrás dos outros na fila. Mas quando ele entra, especialmente nesta característica de jogo, acho que em outras ele até precisa evoluir, mas nessa característica de jogo vai muito bem. E mais uma vez salvou o Real Madrid, né? Já tinha feito gols contra o Alavés, tinha feito gol contra a Real Sociedad, faz de novo, vai sendo o grande nome do Real Madrid nessa trajetória de Copa do Rei, mesmo sendo o último da fila. Olha a importância que tem, a projeção que tem o Endrick, mesmo sendo o último da fila. É o grande nome de uma competição que o Real Madrid está na final, pode vencer, falta 90 minutos, quem sabe 120 para o Real Madrid conseguir título, está vivo pelo triplete na temporada, na Liga dos Campeões, quartas de final, e no Campeonato Espanhol 3 pontos atrás do Barcelona, ainda com confronto direto pela frente. Quando o Endrick marcou, a Real Sociedad já vencia por 1-0, um belo gol do Barrenechea, é um ponta esquerda que eu gosto bastante. Acho que a temporada dele até foi melhor do que dessa, mas é um jogador que eu gosto muito. Real Madrid foi muito vulnerável pelas duas laterais, tanto com o Lucas Vázquez de um lado, como com o Camavinga do outro, até depois com o Fran Garcia também, mas especialmente com o Camavinga pela esquerda. A Real Sociedad constrói o primeiro gol numa inversão em que a bola chega por ali e não tem o Lucas Vázquez acompanhando. O segundo gol do Pablo Marín, também uma jogada que vem pela direita. O Kubo fez o que quis, assim, ele deu muito trabalho para o Camavinga pelo lado direito do ataque da Real Sociedad, à esquerda da defesa do Real Madrid, e por ali também sai o terceiro gol da Real Sociedad, né? Uma bola que acaba sendo desviada no Alaba, mas que a jogada é toda construída por ali também. O Real Madrid teve dificuldades não só em defender pelos lados, mas a Real Sociedad teve muitas situações de superioridade numérica em relação ao Real Madrid, de conseguir vencer a primeira linha de marcação dos atacantes do Real Madrid e depois até mesmo no meio-campo a Real Sociedad achar espaços, é porque ela não conseguiu aproveitar isso muito bem. Não é um time com a mesma qualidade de temporadas atrás. A temporada passada da Real Sociedad, por exemplo, ela tinha um bom nível de jogo, primeira parte da temporada sobretudo,
e outras temporadas anteriores também. Faltou, por exemplo, o Mikel Merino, o Brais Mendes, né? O Mikel Merino que agora está no Arsenal, o Brais Mendes que está lesionado, esses jogadores que faziam a Real Sociedad ser muito forte por dentro e que ela não tem essa temporada, falta isso. E hoje, se tivesse, poderia ter dado um pouco mais de trabalho ao Real Madrid, porque espaço tinha. Isso é preocupante para o Real Madrid pensando nos próximos jogos. Porque nos últimos jogos, eu vou falar daqui a pouco disso, o Real Madrid tem tido muita dificuldade, ou em todo o jogo, em boa parte deles, e hoje a Real Sociedad, além de ter feito 4 gols no Santiago Bernabéu, o que só por isso já é bastante chamativo, ainda teve a oportunidade de dominar o jogo por muitos momentos. A Real Sociedad chegou a fazer 3-1, assim, né, de um gol que a bola desvia e acaba entrando, o outro que a bola desvia, acho que os dois desviam no Alaba, né, e acabam entrando. Mais 2 gols de bola desviada, mas podia ter feito antes. O Oyarzabal pega um rebote dentro da pequena área de um escanteio e chuta na lua. Era um bom jogo da Real Sociedad, não era um bom jogo do Real Madrid. E teve algo que acho que ajudou a mudar o jogo, que foi o Vinícius amarelou o lateral direito da Real Sociedad. O Vinícius amarelou o Aramburu, e aí ele foi substituído, entrou o Traoré no lugar dele, e aí o Vini fez o que quis para cima do Traoré. É incrível o poder que o Vinícius tem de não começar um jogo bem muitas vezes, embora eu acho que hoje nem é o caso, né? Ele deu aquele passe para o Endrick, que estava jogando relativamente bem, é porque ele não estava tão bem nos 1 contra 1s, e a partir do momento que amarela um jogador ou que entra outro, ele começa a levar vantagem, ele cresce muito no jogo. No segundo tempo tem uma jogada que poderia ter sido expulso o jogador da Real Sociedad, porque acertou o meio do Vinícius, acho que não foi expulso porque acerta com a perna e não com o pé, então o impacto é meio que perna com perna, dá para entender o cartão amarelo, embora eu acho que poderia ter sido expulso, que o Vinícius já tinha saído de 2, assim, muito cansado, ainda assim tinha ritmo para fazer jogadas assim. E o segundo gol do Real Madrid, que tira o time do buraco 2 minutos depois, basicamente na saída de bola, de tomar o 3-1 que estava eliminando o Real Madrid, é uma jogada dessas do Vini, e ele depois faz a bela assistência para o Bellingham fazer o 3-2. Depois tem uma falha do goleiro, né, do Alex Remiro no gol do Tchouaméni, e o Oyarzabal, que tinha perdido o gol na pequena área, que tinha perdido um domínio que ia ficar cara a cara com o Lunin, estava fazendo mal o jogo do Oyarzabal no segundo tempo. Ele consegue fazer o 4-3 e levar o jogo para a prorrogação. Foi um jogo de muito caos. Se a gente for pegar para ver os momentos dos gols, tá 1-0 para a Real Sociedad aos 15 minutos, o Endrick empata aos 30, e depois a gente tem do minuto 72, que é os 27 minutos do segundo tempo, dos 27 até o final do segundo tempo, até os acréscimos quando o Oyarzabal faz gol, a gente tem 3 gols da Real Sociedad e 2 gols do Real Madrid. A gente tem 5 gols aqui no período basicamente de 20 minutos. O jogo vira um absoluto caos. Entrou o Mbappé no lugar do Endrick, e hoje não entrou bem o Mbappé, foi preservado, entrou no segundo tempo, não entrou bem. E entrou o Rüdiger, esse sim, melhorou o Real Madrid, a Real Sociedad cansou muito no segundo tempo. E como virou um jogo caótico, nada melhor do que o rei do caos, o Rüdiger, que é um zagueiro que parece promover caos pela forma dele jogar, que é um pouco diferente. Fez um belíssimo gol, um cruzamento ótimo do Arda Güler, e ele sobe completamente livre de marcação. A Real Sociedad parecia muito cansada para fazer o 4-4 e classificar o Real Madrid para a final da Copa do Rei. Não foi um bom jogo do Real Madrid, nem muito menos, conseguiu poder de reação no segundo tempo, mas em muitos momentos a Real Sociedad dominou o jogo, levando o ritmo que ela queria, achou espaços, criou muito fácil contra a defesa do Real Madrid. Não é um bom jogo do Real Madrid e não é mais um bom jogo do Real Madrid, né? Se a gente pega para olhar as últimas partidas, ganhou do Leganés no final de semana sem jogar bem, ok, tinha alguns jogadores poupados, Vini, Rodrigo, Vinícius, estavam voltando de viagem, foram poupados, mas com Bellingham em campo, com Mbappé em campo, não foi um bom jogo do Real Madrid, poderia não ter vencido o Leganés. Antes disso, ganhou do Villarreal, que eu acho que é um jogo que o Mbappé decide bem e que é um jogo de muito mérito do Real Madrid ter saído vivo, mas é um grande jogo do Courtois contra o Villarreal. O Real Madrid permite mais de 20 finalizações, acaba vencendo por 2-1 em um jogo que ele foi muito dominado. Antes disso é a vitória do Atlético de Madrid, que cai nos pênaltis, mau jogo também do Real Madrid. Antes disso, 2-1 no Rayo Vallecano, um bom primeiro tempo e um mau segundo tempo do Real Madrid, chegou a ser vaiado pela torcida nessa partida contra o Rayo Vallecano. Antes disso, um jogo contra o Atlético de Madrid, o 2-1 pro Real Madrid, que é um jogo, eu fiz vídeo aqui no canal para falar sobre, que basicamente ações individuais decidiram um jogo muito igualado. Antes disso, uma derrota para o Betis, 2-1. E antes disso, vitória sobre a Real Sociedad 1-0, vitória sobre o Girona 2-0, vitória sobre o Manchester City 3-1. Aqui era um bom momento do Real Madrid na temporada. Se a gente for pegar o mês de março, de 1º de março a 1º de abril,
que é desde a derrota para o Betis até essa derrota-empate, né? Derrota no tempo normal, empate no geral, para a Real Sociedad. O Real Madrid entrou em campo 3, 4, 5, 6, 7 vezes, com 4 vitórias e em 90 minutos 3 derrotas, né? É porque contra a Real Sociedad perde em 90 minutos e empata depois. E nenhum jogo ou bom e algumas vezes tramos melhores que o do adversário. Contra o Rayo Vallecano no primeiro tempo sim, no segundo tempo não. Contra o Leganés, alguns momentos sim, outros não. Contra a Real Sociedad, hoje, por exemplo, para mim não jogou bem. A Real Sociedad acho que jogou melhor que o Real Madrid. É ligar um sinal amarelo que no momento de decidir individualmente, o Real Madrid está tendo jogadores como jogada individual do Vini, passe do Vini para o Endrick, o Bellingham se superando. Aliás, o Bellingham cresceu muito de novo no momento que falta as pernas para todo mundo, sobra para ele, né? Tinha sido assim na prorrogação contra o Atlético de Madrid, voltou a ser assim na prorrogação contra a Real Sociedad. Hoje não foi assim com o Mbappé, mas em outras partidas dessa sequência que foi. Individualmente tem jogadores, neste momento da temporada, que estão salvando a pele do Real Madrid, mas coletivamente o time não está jogando perto do que jogou contra a Real Sociedad no 1-0, contra o Girona no 2-0, contra o Manchester City no 3-1, para voltar um pouquinho no tempo e mostrar outras partidas do Real Madrid antes dessa sequência de 7 jogos. Vem o Valência no final de semana, o jogo é sábado de tarde, às 4h15 da tarde aqui do horário espanhol. Esse jogo terminou já na quarta-feira, meia-noite daqui. Então o Real Madrid vai ter quarta, quinta e sexta para descansar, vai ter 3 dias para jogar no sábado de tarde, é ok. A questão é que foi a terceira prorrogação do Real Madrid na temporada. Teve contra o Alavés ou Celta de Vigo, hein? Na Copa do Rei? Acho que foi Alavés, né? Que o Real Madrid venceu por 5-2. Teve contra a Real Sociedad e teve contra o Atlético de Madrid. São 3 prorrogações, o que dá 90 minutos. Dá um jogo a mais já de minutos para os jogadores do Real Madrid. Foi o jogo 50 da temporada, 50º jogo, mais 90 minutos aí só de prorrogação. Uma temporada com tantos e tantos jogos do Real Madrid, mais minutos para somar na perna dos jogadores. Menos mal para o Ancelotti, para os jogadores do Real Madrid, que ninguém se machucou, vai todo mundo inteiro para jogar contra o Valência, que tem muitas baixas para esse jogo, e depois o Arsenal na terça-feira pela Liga dos Campeões. Não é um dos melhores momentos, mas o time está sobrevivendo, vai somando os pontos no Campeonato Espanhol, vitória contra o Leganés, Real Sociedad, Rayo Vallecano, 3 vitórias consecutivas aqui no Campeonato Espanhol, se classificou na Liga dos Campeões, se classificou na Copa do Rei, está cumprindo os objetivos que tem que cumprir. Daqui para frente talvez tenha que jogar melhor para chegar nos objetivos finais, ganhar a Copa do Rei, ganhar a Liga dos Campeões e ganhar o Campeonato Espanhol. Para o Arsenal, semana que vem, o Arsenal deve perder o Gabriel Magalhães, né? Saiu machucado, voltou o Saka, fez gol, mas o Gabriel Magalhães saiu machucado, é muscular, se bobear, perde a ida e a volta, uma semana de diferença para os 2 jogos. Então, lesão muscular, caso realmente seja diagnosticado o Gabriel Magalhães, dificilmente um jogador volta antes de 2 semanas, costuma ser entre 2 e 3. O Gabriel Magalhães já deve ser dúvida para o jogo de volta contra o Real Madrid. O Calafiori já está fora há mais tempo, vai ter problemas o Arsenal para montar a sua defesa. Entrou o Kivior, né? Kivior entrou hoje contra o Fulham e entrou o Saka no segundo tempo, que não jogava há muito tempo, fez um gol de cabeça, um belo gol. O Arsenal venceu por 2-0 essa partida. É isso, meu povo. Da classificação do Real Madrid, num baita caos, no meio do caos, o Real Madrid conseguiu se classificar nesse clássico da cidade de Real contra a Real Sociedad. Vai para a final da Copa do Rei, dia 26 de abril, em Sevilha, estádio de La Cartuja. Real Madrid agora espera ou o Barcelona, para fazer a segunda final entre os dois da temporada, ou o Atlético de Madrid. Já guerrearam na Liga dos Campeões. Isso pode acontecer também na final da Copa do Rei. Amanhã tem a outra semifinal e eu volto aqui depois para fazer vídeo para vocês também. Valeu, gente. Boa noite para vocês, hein? Desculpa a vizinhança se eu acordei alguém. Não era a intenção, não. Tchau, tchau.